Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai fazer aí o nosso primeiro aulão de revisão, digamos assim, né? Nós vamos ver aí alguns conteúdos que a gente viu no decorrer do bimestre e que agora vai ser bem importante a gente relembrar, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho hoje a estrutura da notícia, né? Vamos lembrar algumas coisinhas que são importantes, né? Vamos lembrar também um pouquinho com relação aos gráficos e também com relação aos pronomes, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, assim, ó. Eu sei que, com relação ao conteúdo notícia, eu acho que está bem tranquilo para vocês. É um conteúdo que a gente está, a unidade toda trabalhando, que a gente está revisando, né, e tal. Mas é sempre importante a gente lembrar aquilo que, né, vai ser aquilo que é estrutura, aquilo que é regrinha, aquilo que precisa se manter, né, dentro da notícia. Então, assim, primeiro, de um modo geral, né, são textos que são divulgados em jornais, revistas, rádios, televisão, né, e que possuem o intuito de comunicar, de trazer uma informação ao leitor, né? Então, assim, a linguagem jornalística, né, de um modo geral, é uma linguagem em prosa, né? Ela deve ser clara, deve ser simples, deve ser imparcial e objetiva. Né? Por que clara, simples, imparcial e objetiva? Gente, porque tem o intuito de expor uma informação, né? Ou seja, expor aquilo que é mais importante, mais relevante ao leitor, né? Então, por isso que ela precisa ser objetiva. O jornalista, ele possui a função de traduzir para o leitor, né, traduzir e transmitir ao leitor as informações para um público de um modo geral, assim, né, utilizando o método de desenvolvimento textual, baseado no critério básico de responder algumas perguntas, né? Por que responder algumas perguntas? A gente tem uma série de questões que dentro de uma notícia precisa ficar clara ao leitor, por isso responder algumas perguntas. Fiz um esqueminha aqui para a gente relembrar. Então, dentro de uma notícia, a gente precisa ter o quê, né? O quê, gente? O que aconteceu? Qual é o fato que está sendo noticiado? Quem, né? Quem participou disso? Né? Quem viu? O que aconteceu, né? Depois, quando, né? Qual é o momento? Foi quando? Foi dia 25? Foi no domingo passado? Foi na tarde anterior? Quando aconteceu? Onde? Na escola? No shopping? Num hospital? Onde foi que aconteceu? E como? Como que aconteceu? E por quê? Por que aquilo aconteceu? O que é que levou um fato, né, a acontecer relacionado àquilo, né? O porquê daquilo? O que foi que aconteceu? Então, de um modo geral, essas são as perguntas que a gente precisa responder dentro de uma notícia, né? Para que o meu leitor fique bem informado, digamos assim. E isso precisa ser de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira imparcial, totalmente imparcial. Né? Vai ser um texto que vai trazer simplesmente uma informação ao leitor. Geralmente, quando a gente fala de notícia, no decorrer do nosso bimestre, a gente trabalhou com notícia e reportagem juntos, né? E quando a gente fala de notícia, a gente fala daquilo que é mais atual, né? Daquilo que aconteceu atualmente. Aconteceu na semana anterior, aconteceu no dia anterior, na tarde anterior, né? Já a reportagem não, a reportagem pode ser algo, né, mais elaborado a longo prazo, né? Já a notícia é algo mais recente, ok? E aí, né, quando a gente fala ali da notícia, a gente tem a estrutura da notícia, né? Todo gênero textual possui uma estrutura que a gente precisa respeitar. E por que tem essa estrutura? Para que a gente consiga reconhecer esse gênero textual, né? Para que a gente consiga fazer a leitura e dizer, isso é uma notícia. Que a gente consiga fazer a leitura, né, e diga, isso é um cordel, isso é uma crônica, né? Que são alguns outros gêneros que nós já trabalhamos. Então, essa estrutura, ela existe para que a gente consiga identificar o gênero textual. Quando a gente fala de notícia, né, a gente tem lá o título, manchete, né, que vai ser aquele que vai vir lá, né, lá no início, lá em cima do meu texto, né, vai ser em letras maiores, né, vai ter algumas palavras, algumas, né, que vai destacar, né, vai ser, em alguns casos, estará em negrito, né, então, isso com o intuito de chamar a atenção do leitor. Claro, né, é uma notícia, é algo que precisa chamar a atenção. Depois a gente tem título auxiliar, né? Que é o que vai vir trazer uma complementação, né? Ele vai fazer uma chamadinha ali para chamar a atenção do leitor e vai fazer uma complementação do título, né? Esse título auxiliar, ele pode ser chamado também de subtítulo e pode ser chamado também de linha fina, né? Então, ele pode ser título auxiliar, subtítulo e linha fina. Os três estão, né, é a mesma coisa, tá certo? Tá? Depois, a gente tem o LIDE, né? O LIDE, né, gente, é aquilo que a gente costuma dizer que vai trazer um resuminho
das principais informações que serão abordadas na notícia, né? Então, ele vai trazer exatamente uma síntese, né? Um resuminho do que vai ser abordado na notícia. Ah, professora, e se não der tempo de eu ler a notícia toda, pelo slide eu já vou ter uma noção? Sim, pelo slide você já vai ter uma noção do que será, né, abordado naquela notícia. Geralmente, o slide, ele fica no primeiro parágrafo. Existem algumas outras notícias que o slide virá no segundo parágrafo, né, que às vezes o autor resolve privilegiar alguma outra informação no primeiro parágrafo e no segundo ele põe o slide. Mas, de um modo geral, né, como estrutura de um modo geral, ele vai estar sempre no primeiro parágrafo, ok? E ele vai trazer uma síntese, um resuminho das principais informações que serão abordadas na notícia. Beleza? Passando pelo slide, pessoal, tudo que tiver depois do slide é o que a gente vai chamar de corpo da notícia, tá? Ah, professora, vai ter, pode ser que tenha uma imagem, pode ser que tenha, né, alguma coisa também para ajudar a chamar a atenção do leitor e tal, mas tudo que vier depois do slide é o que a gente vai chamar de corpo da notícia. Ok, pessoal? Então, com relação à notícia é isso, né? Eu espero que tenha agregado, espero que vocês tenham relembrado aquilo que a gente trabalhou em sala, né? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com relação ao gráfico, né? Então, assim, ó, o gráfico também é um gênero textual, né? Que apresenta uma alternativa ali para representar as informações utilizando recursos verbais e não verbais, né? Que é o que a gente sempre diz. Ele utiliza uma linguagem mista. Vai ter sempre lá o desenho, né? A representação em gráficos e a representação em escrita, né? Para poder trazer a informação para o leitor. Eu costumo dizer que o gráfico, ele facilita um pouquinho, né, a leitura para o leitor. Ele apresenta as informações de maneira a facilitar. Então, acompanha textos com a função de complementar, exemplificar, resumir ou até mesmo enfatizar, dar mais importância, né, a alguma informação. Ele é autoexplicativo, então a partir do momento que você lê um gráfico, você olha um gráfico, você já consegue entender mais ou menos o que está comentando ali. Por quê, gente? Por causa da questão de utilizar a linguagem verbal e não verbal juntas ali, né? A gente tem as barrinhas, ou tem, dependendo do modelo do gráfico, né? A gente tem as legendas, né? Então ele é autoexplicativo. A gente, fazendo a leitura dele, a gente já consegue entender, né, do que está sendo, do que está falando ali. Exatamente porque ele precisa ser simples, ele precisa ser objetivo, né? E ele precisa oferecer para o leitor a informação de maneira rápida, de maneira acessível, né? Então, quando a gente fala de gráfico, existem vários tipos de gráficos, né? Mas os que a gente mais utiliza são os gráficos de barra, né? O de setores, que é aquele de pizza, né? E o de linhas, são os que são os mais populares, digamos assim, né, pessoal? Cada um deles possui um objetivo, né? Uma forma, de um modo geral. São encontrados em revistas, jornais, livros e internet, né? No comecinho dessa unidade que a gente está vendo agora, a gente viu lá, quando a gente estava trabalhando as notícias e as reportagens dos números de refugiados e tal, lá no finalzinho da unidade nós tínhamos alguns gráficos e tabelas lá, né? Que apresentavam os números dos refugiados em vários países, para que a gente pudesse fazer a análise lá, né? Então, geralmente é isso, né? Ele é autoexplicativo, ele vai trazer a informação para o leitor de maneira clara, de maneira objetiva, né? E ele também tem uma estrutura, gente. Também. Ele vai apresentar título, subtítulo, corpo, né? Corpo do gráfico, né? Legenda e fonte. Também vai ter uma estrutura a seguir. Coloquei um exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Esse aqui, né? Setor energético, Brasil 2010. Então, a gente tem lá, ó. Por que linguagem verbal e não verbal, gente? Porque a gente tem a representação em desenhos e a gente tem a representação em escritas, né? Então, a gente tem essa estrutura do gráfico de um modo geral. Aí, né, pensando na estrutura do gráfico, a gente tem lá, ó, o título, né? Tem a função de indicar o assunto, né? A questão, né? Chamar a atenção do leitor, despertar o interesse do leitor. Então, nesse caso, setor energético, Brasil 2010, né? E aí, subtítulo, o que vai vir embaixo, gente? É a mesma linha de raciocínio da notícia que a gente acabou de comentar, né? A linha fina aqui, digamos aqui, ó, subtítulo, né? Vai vir embaixo, aqui também existe no gráfico. Depois, a gente tem o corpo, né? Que é o gráfico, teoricamente falando, é o gráfico inteiro, né? O desenho do gráfico, né? Então, ele é o corpo do gráfico, né? Vai trazer todas as informações, né? Da melhor maneira possível para a compreensão do leitor, né? E aí, por último, a gente tem... Por último não, desculpe, penúltimo. A gente tem a legenda, né? Que é o que vai fazer a indicação ali para poder situar o leitor com relação às informações, né? E aí, por último, a gente tem a fonte, né? Que geralmente fica aqui no rodapé, no finalzinho. Então, pensando aqui, ó, nessa imagem, né? Então, a gente tem lá título, subtítulo, corpo do gráfico, legenda e aqui embaixo, fonte. Então, ele também tem uma estrutura para seguir. Beleza, pessoal? E aí, né?
eu coloquei aqui um exemplo, né? Esse aqui é um exemplo que está lá na apostila de vocês, que está relacionado aos refugiados reconhecidos no Brasil em 2016, né? Esse gráfico aqui, né? O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação, né? O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, né, pessoal? Em que a barra mais longa indica maior quantidade. Então, esse aqui é o mais popular, digamos assim, pessoal, está na apostila de vocês. Está relacionado ali o número de refugiados no Brasil, ok? E aí, gente, saindo aqui dos gráficos, a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes e coesão, né? Pronomes a gente utiliza para quê nesse caso, gente? Quando a gente fala de coesão, né? Então, os pronomes, eles retomam as palavras, eles retomam algumas expressões que já foram ditas, né? Algumas ideias, algumas coisas que já foram ditas num texto, por exemplo. Então, quando a gente fala de pronomes, a gente precisa pensar que a função é retomar para que o meu texto não fique repetitivo, né? Acho que eu dei um exemplo esses dias em aulinhas pelo Zoom, que se a gente for falar, vai falar alguma coisa sobre um aluno, por exemplo. Então, se todas as vezes que eu tiver que falar uma coisa sobre aquele aluno, eu usar só o nome dele, né, dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, dentro de um contexto, o texto vai ficar extremamente repetitivo. Então, a função dos pronomes, né, é fazer essa ponte, né, é ser um elemento de coesão, né, para que eu consiga continuar ligando uma informação na outra, uma ideia na outra, né, promover a continuidade do meu texto sem que o meu texto fique repetitivo. Então, essa é a função dos pronomes. Nesse momento, nessa unidade que a gente trabalhou, nós vimos vários pronomes, né? Eu coloquei aqui uma síntese, né? Fiz aqui um resuminho para que a gente consiga relembrar. Então, a gente viu lá, as palavras que se referem de modo vago aos substantivos são chamados de pronomes indefinidos, né? Indefinidos a gente tem os variáveis e os invariáveis, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, se ele se referir de maneira vaga, né, vai ser aquilo que eu vou chamar de pronome indefinido. Essa é a linha de raciocínio. Depois a gente tem lá, pronome pessoal do caso reto, é aquele que na sentença, né, de um modo geral, ele exerce a função de sujeito ou de predicativo de sujeito. Né? Então, esse é o pessoal do caso reto. Então, ela, por exemplo, ele, por exemplo, né? Vai ser o pessoal do caso reto. Depois a gente tem o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Que é aquele que na sentença exerce a função de complemento verbal. Ele vai ser o complemento, ele virá depois, né? Vocês têm também lá na apostila de vocês. E aí depois a gente tem os pronomes possessivos. Possessivos é aquilo que a prof sempre diz, né? Que vai indicar a ideia de posse, né? Então, são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, o possuidor, né, acrescentam a ela a ideia de posse de algo, né, de coisa possuída, né, de algo. Isso é meu, aquilo é seu, né, vai dar a ideia de posse. E aí, por último, os pronomes demonstrativos, que, né, são utilizados para explicitar a posição de uma certa palavra em relação a outras dentro de um contexto, né? Ou seja, é utilizado para demonstrar em relação ao que pode ocorrer em termos de espaço, tempo, discurso, de um modo geral, né? A gente também já viu nas aulas anteriores. É utilizado para demonstrar algo. Então, quando a gente fala de pronome, é isso, né, pessoal? A gente utiliza os pronomes para que a gente possa retomar uma informação, retomar uma ideia, né? Dar procedimento ao nosso texto, né? Ao que a gente está escrevendo, sem que aquilo fique de maneira muito repetitiva, né? Então, a ideia é isso, é promover a continuidade daquilo que nós estamos lendo, que nós estamos escrevendo, sem ter que estar falando sempre, sem ter que estar usando sempre a mesma palavra. Então, por exemplo, a professora Andréia chegou atrasada. A professora Andréia passou 5 exercícios no quadro. A professora Andréia precisou sair da sala. Então, se eu tiver que falar a professora Andréia em todos os momentos, né, acaba ficando cansativo a minha leitura, acaba ficando repetitiva. Então, eu posso utilizar ela, eu posso utilizar só professora, eu posso utilizar, né? Então, eu posso utilizar algumas outras palavras de um modo geral que vai fazer essa retomada, né? E entre elas, a gente acaba utilizando, sim, vários pronomes, né? Que a função é promover essa retomada sem que o texto fique extremamente repetitivo. Ok, pessoal? É isso, né? Na aula de hoje, eu espero ter ajudado. Em alguns momentos a gente pode retomar isso aí em exercícios nas nossas aulinhas do Zoom e eu posso sanar as dúvidas de vocês ali, né, da melhor maneira possível. Tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.